hoje, como a gente falou na nossa chamadinha aqui do programa, bom, como vocês estão sabendo, hoje tá só se falando nisso, da questão da Rayane, que é a atual namorada do Belo, com o ex-marido dela. Desculpa, é marido ou é o ex-marido, né, Juninho? Ex-marido. Existe uma questão relacionada ao filho do casal. A gente vai entender toda essa história, a gente vai ouvir o Juninho. A gente tem também, a gente já entrou em contato também com o lado da Rayane, a advogada dela também já mandou uma nota aqui se manifestando. A doutora Bruna vai poder nos ajudar aí a entender melhor todo esse problema, né? Essa questão técnica que a gente não entende, não entende, né? É verdade. E eu acho que é válido a gente começar falando sobre esse assunto, a gente mostrar a história, né? O que está acontecendo para quem ainda não está sabendo dessa história, para a gente entender todo esse contexto e aí depois a gente volta para começar a debater esse assunto. Podemos? Vamos lá, diretora? Treta entre a atual de Belo, Rayane Figliuzzi, e o ex termina na delegacia. Tudo começou depois de uma declaração exclusiva de Rayane ao portal Léo Dias. A namorada do Belo revelou que o filho dela, Zion, de 3 anos, chama o cantor de Papai Marcelo. Ele chama o Belo de tio Marcelo. Ele chama de Papai Marcelo. Ele tem 2 papais que ele fala pra ele. O meu outro papai e meu papai Marcelo. E tá tudo bem? O papai dele tá tudo bem pro papai? Bem. A influenciadora disse que Belo é um padrasto incrível e, segundo ela, ter 2 pais é um privilégio. É privilégio que virou confusão. Júnior Navarro, o pai biológico de Zion, se manifestou nas redes sociais e não gostou nadinha da exposição. Áudios e conversas vazadas revelaram um outro lado de Rayane. Segundo Júnior, Rayane nunca quis ser mãe, teria chegado a cogitar não ter o filho e aos 11 meses de vida de Zion, o entregou para ele cuidar. Ele disse ainda que pagava a pensão, mesmo com o menino morando com ele, desde os 11 meses de idade. Nos prints divulgados, Rayane teria dito: "Você fez eu ter o desprazer de ser mãe, então fica com ele, não fica contando comigo." Em outro trecho, teria desabafado: "Não tenho apoio, nem babá, não tenho como cuidar dele." Em outro vídeo, ele acusa a namorada de Belo de não ser mãe. Entrei na justiça e com 11 meses, quando o Zion tinha uns 11 meses, marcamos a audiência e o juiz decretou que eu teria que pagar um valor X para ela e não era de acordo com o que ela queria. Ela falou que com aquele valor ela não queria ser mãe. A resposta de Rayane veio em forma de ironia nas redes. Ela postou uma foto do filho dormindo e escreveu: "Ser mãe de internet dá um trabalho, tem que cuidar, amar, proteger." Mas a treta foi ainda mais longe. A influenciadora entrou na justiça contra o ex e pediu uma medida protetiva. A advogada Márcia Passalini explicou com exclusividade ao portal Léo Dias que Rayane decidiu entrar com as medidas, considerando todos os ataques que ela recebeu desde ontem do genitor da criança, o ex da influenciadora. Segundo a defesa, Júnior teria ameaçado a ex e vazado dados de um processo sigiloso. Com a nova medida protetiva, o ex não pode mais se aproximar e nem mencionar Rayane nas redes. A história envolvendo a atual de Belo, Rayane, e o ex dela promete render novos capítulos, que você fica sabendo agora aqui no Jornal dos Famosos. Bom, vamos lá, Júnior. Essa história toda veio a público depois da matéria da nossa Monique Arruda com a Rayane. Foi por causa disso, do fato dela ter dito que o seu filho chama o atual namorado dela de pai, que te incomodou e que te fez vir a público? Foi por isso? Foi exatamente isso. Eu vi a matéria, aí nunca fui de expor nada. Fazem 4 anos já que já tenho um problema com a Rayane sobre o Zion. E chamei ela no WhatsApp pra, pede pra apagar esse vídeo. Zion tem pai, nada a ver ficar falando
para outra pessoa, usar eu chamar outra pessoa de pai e tal, nem respondeu. E aí a arma que eu tinha para me pronunciar foi a internet, que é onde ela dá atenção, porque eu, no particular, ela não deu atenção nenhuma. Aí, quando saiu nos canais das mídias, a assessora dela me ligou, ela tentou me ligar, o empresário do Belo me ligou, todo mundo me ligou. Eu falei, como assim? No particular ninguém quer resolver, e aí quando vai pra mídia aparece um monte de gente? E eles te ligaram falando o quê? Pedindo o quê? Que não levasse isso pra frente, que o que eu queria, só que nisso já tinha repercutido muito, né? Aí eu falei que eu queria uma retratação mesmo sobre isso, porque o Zion tem pai, e além de pai, eu sou pai e mãe dele, porque o Zion mora comigo desde novinho, desde que ela abandonou, e não sei exatamente quantos meses que eles estão juntos, mas desde que eles estão juntos que ela reapareceu na vida dele, e reapareceu daquele jeito também, posta um vídeo, some, deixa com as babás, e isso tudo que eu falei, diferente de muita gente, eu falei e provei, com print, com áudio, com conversa, com tudo. E aí, quando a verdade foi à tona, ela ficou desesperada, ao ponto de ir na delegacia. Tá, vamos só botar na tela o vídeo que a Monique Arruda gravou ontem, da Rayane na saída da delegacia com a advogada dela. Vamos assistir. Doutora, o que a Rayane veio fazer aqui na delegacia? Vocês vieram prestar queixa contra o pai do filho dela? Sim, nós viemos tomar as medidas criminais cabíveis, tá? Considerando todos os ataques que ela vem sofrendo desde ontem pelo Instagram do genitor da criança. Após as entrevistas, após a entrevista que ela concedeu, ele fez ameaças de que se ela não se retratasse, ele ia continuar atacando ela pelo Instagram, pelas redes sociais. E além de estar divulgando dados sigilosos, de processos em segredo de justiça. Ele quer que ela vá na internet e fale que o filho dela não chama o Belo de pai, o problema é esse? Exatamente. E o filho chama o Belo de pai porque o filho quer? A criança ela não é induzida, A criança ela é tratada com amor, com carinho, e se identifica com a figura paterna na pessoa do Belo. Não quer dizer que o Belo vai ser pai do Zion, nem vai substituir a figura do pai. É apenas um gesto de carinho da criança com a figura do Belo. E agora, conseguindo a medida protetiva, o pai do Zion não pode chegar perto e nem falar o nome da Rayane nas redes sociais, seria isso? Sim, e aí o juiz vai determinar todas as medidas que ele deverá respeitar. Era um relacionamento em paz ou eles tinham brigas também? Era uma relação conturbada. Houveram outras medidas deferidas ao longo do tempo. Foi uma relação bastante conturbada. Doutora Márcia, quais são os próximos passos agora? É aguardar a decisão do judiciário. Eu acho assim, mais uma vez a gente precisa repetir que a gente está aqui com as portas abertas também para ouvir o outro lado, tá? A gente vai, como eu disse, ler uma nota da assessoria da Rayane, mas a gente está aqui também aberto a ouvir o outro lado. Eu acho importante a gente dizer duas coisas. Eu acompanhei durante todo o dia, eu vi todos os posts do Júnior, eu vi da Rayane também. Eu acho que vocês podem me corrigir. Eu acho que existem duas questões aí que são que uma não tem a ver uma com a outra, mas são casos diferentes. Ela acusando o ex-marido de ter tido uma relação abusiva, entre outras coisas, e tem a relação do filho. Eu acho que são dois pontos separados. Acho que a doutora Bruna pode explicar isso melhor. Acho que existem duas questões, né? Sim, assim, no geral, ela alega tudo isso que está acontecendo, ela alega ser em função do que ela passou no relacionamento que ela tinha com o Júnior, que era um relacionamento abusivo, agressivo, tóxico. Por outro lado, eu entendo que também o filho não tem nada a ver com essa história. Tem, obviamente, mas assim, uma coisa não justifica a outra, tá? Não estou defendendo nem um lado, nem o outro. Quero dizer que eu vejo que são duas questões diferentes. Você entende isso, Bruna, doutora? Com certeza, eu acho que são pontos diferentes. O que ela está trazendo na questão do pedido de medida protetiva é uma questão de que ela está se colocando no local de está sendo ameaçada ou coagida, e além disso ela está trazendo dados, como ela realmente postou na rede social, que ela teve um relacionamento
que não foi dos melhores, né? Ela reporta isso nas redes sociais. Mas isso não tem nada a ver com referente à guarda da criança. A guarda da criança, a questão de ela falar na internet que o filho dela, menor de idade, simplesmente começou a chamar o Belo, de pai Belo, pai Marcelo, isso pode trazer complicações dependendo do que o judiciário, como do judiciário enxergar. São pontos bem críticos e que realmente vai ser necessária a produção de prova intensa, porque tanto as alegações do Júnior são muito fortes e dependem de provas, quanto as alegações dela, né? Sim. Doutora, eu falei, boa tarde, gente, boa noite, na verdade. Eu falei também com a doutora Márcia, né? Tem uma nota que eu vou ler dela, falando da Rayane, mas ela falou agora que está assistindo o programa e ela deixou bem claro que a guarda de fato, até depois eu gostaria que a doutora Bruna falasse, é da Rayane, e que isso foi consenso, um acordo que o Júnior teria assinado também, né? Por isso que desde novembro de 2024, o Zion mora com a mãe. E ela está preparando o laudo porque o Júnior fala que ela abandonou, né, a criança, que ele é pai e mãe, né? Ela está preparando o laudo psiquiátrico, porque a Rayane passou por psiquiatra na época, porque ela teve depressão pós-parto, que é um assunto muito sério. Eu comentei com a Mônica nos bastidores que a minha cunhada também teve depressão pós-parto e que ela ameaçou jogar a criança da janela, para você ver como é grave isso. Depressão pós-parto não é brincadeira e no Brasil as pessoas não entendem isso direito, né? Que a mulher tem isso e ela dura de 2 a 4 anos, pode durar 5 anos uma depressão pós-parto. Uma mulher com depressão pós-parto, ela não quer olhar para a criança muitas vezes e ela não quer olhar para ela. Só pontuar isso, só quero pontuar isso. Só complementando, mas se ela de fato teve e hoje ela tem a guarda, então significa que ela não tem mais. Ela não tem mais, ela pediu e que eles chegaram em consenso. Né? Enfim, o Júnior, ela teve de fato, você que acompanhou essa gravidez dela, todo esse processo, como é que foi? Olha, ela nunca me falou sobre depressão pós-parto, nem a família dela. Isso para mim é tudo novidade. Do fundo do meu coração, eu que passei tudo isso com o Zion todo esse tempo, eu acho que agora é só uma justificativa que ela está dando. Tanto é que se tivesse acontecido realmente essa depressão pós-parto, ela teria falado no julgamento da guarda dele. E outra, ela falou que a guarda é dela. Eu tenho um papel assinado pelo juiz. É isso que eu queria entender. Posso mandar aí pro programa. Eu posso mandar pro programa. Eu tenho um papel assinado pelo juiz que a moradia dele fixada é comigo e eu não preciso pagar pensão porque a moradia fixada é dele é comigo. Eu paguei pensão para ela 2 anos, ele morando comigo. E depois de 2 anos que eu consegui esse papel assinado pelo juiz. Aí em novembro eu vim para São Paulo. E aí, como o processo de guarda é do Rio, a minha advogada falou que eu não poderia trocar de cidade com o Zion, porque ela poderia falar que eu estou sequestrando o Zion. O que eu fiz? Fiz um contrato com ela, eu e ela, não sei nem se foi homologado por juiz por nada, que de novembro a abril, que era o tempo que ia demorar para correr o processo, ele ficaria 1 mês comigo, 1 mês com ela. Tanto é que de novembro a abril eu paguei todos os meses de pensão, mês a mês, eu tenho todos os comprovantes. Abril, acabou isso, a guarda dele volta para mim. E tá dessa forma. E eu não falo da boca para fora igual ela fala da boca para fora, manda a advogada falar, assessora falar. Eu provo, tudo que eu falei eu provei nos meus stories com áudio e print. A declaração do juiz eu mando aí agora em PDF para vocês. Eu não tenho por que ficar escondendo e prolongando coisa. A verdade da vida do Zion é uma só. O que a moça do programa falou sobre depressão pós-parto é muito certo, muito correto. Eu tenho amigas que teve depressão pós-parto, que não conseguia ver o filho. Isso daí é muito sério, as pessoas têm que dar valor para isso. Só que no meu caso, eu não posso afirmar, mas eu sei que não foi isso que aconteceu, porque senão ela teria falado na audiência, ela teria comentado comigo, teria comentado com algum familiar. Vocês viram que eu postei até depoimento da mãe dela falando dela. Então não é normal, eu e a mãe a mãe dela que cuidamos da criança, a mãe dela durante 6 meses, quando ele era bebezinho, e eu a vida toda, está falando a mesma língua, e ela agora simplesmente, quando vem para a mídia, numa exposição tão grande, querer falar sobre isso agora, entendeu? Eu queria entender
Você que paga a escola, quem paga os custos da criança? Então, aí desde que acabou o contrato de novembro a abril, eu falei com ela, a gente tem que ver aonde que o Zion vai estudar agora, porque a escola que ela quer que ele estude, eu não sei nem se eu posso estar falando valores aqui, é R$5.000 por mês, mais as despesas de 3 babás que ela queria dividir tudo meio a meio. Eu falei, eu não tenho condições de pagar todo esse valor que você está querendo. No total ia dar 12.000, 6.000 eu e 6.000 ela, que no caso o Belo, né? E eu falei, eu não tenho condições, vamos realocar ele de escola. Ela, não, então a escola dele eu vou pagar e ele vai continuar estudando lá, porque a escola é muito próxima da casa que ela mora hoje em dia. Mas, voltando um pouquinho ao assunto do que começou, de chamar de pai, isso não é a primeira vez que acontece comigo e com ela. Quando, há uns 2 anos atrás, quando teve esse problema, ela teve um namorado. Eu estou até tentando entrar em contato com esse namorado dela, que ela ficou 4 meses, e ela foi morar na casa dele. E ele também estava bancando ela, e foi nessa época que ela me proibiu de ver o Zion. Ele tinha de 5 a 6 meses. Foi por isso que eu entrei na justiça. E vocês acreditam que ela também forçava ele a chamar o Zion, chamar ele de pai? Então esse já é o 2º episódio. Então todos os relacionamentos que ela tiver, que a pessoa estiver bancando ela, proporcionando a vida que ela quer, o meu filho vai ter que chamar de pai. Foi por isso que eu entrei no meio dessa história toda. Se ela tiver 10 namorados, meu filho vai ter 10 pais? Ô, Júnior, confere a informação de que o Belo já pagou alguma mensalidade da escola do Zion? Eu vou te falar, desde que eu conheço a Rayane, ela nunca pagou nem um centavo da vida do Zion. Desde que ela começou a se relacionar com o Belo, uma escola de 5.000, se ela não ganhou na Mega Sena, eu acho que deve ser o Belo, né? Porque ela não sei. Não posso afirmar coisa que eu não sei. Entendi. Desde o primeiro dia que eu expus ela, tudo que eu falei eu provei. Eu não posso falar isso agora porque eu não posso provar, entendeu? Sim. Edu, você quer fazer uma pergunta? Quero. Eu tava pensando aqui, você, Júnior, falou que ela não esteve presente em alguns momentos da vida do Zion, seja na escola, etc. Você acha que ela começou a demonstrar um pouco mais interesse, pelo menos publicamente, desde que ela foi alçada mais à fama ainda desde o relacionamento com o Belo? Não, isso eu não acho. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Você acha que ela usa o Belo para ter vantagem no processo ou para conseguir controlar a narrativa? Cara, no processo eu acho que ele não pode interferir em nada. O máximo que ela pode fazer, porque rede social é complicado, abençoada, né? Porque você postar que você é mãe, seu engajamento vai lá para cima. O que as pessoas vão pensar de uma pessoa que tem filho e abandonou com o pai? Então eu acho que ela usou um pouco isso para vir pro lado dela. E, cara, eu vou te falar do fundo do meu coração, isso não é problema para mim, cara. Se ela usasse o dinheiro que ela tem do relacionamento pro benefício do Zion e um bom relacionamento comigo, ia ser maravilhoso. Só o Zion que ia ganhar isso. Mas não, usou o benefício do dinheiro para eliminar o pai que fez o papel de pai e mãe, aí a conta não fecha. A gente tem o VT da escola, isso? Da suposta agressão na porta da escola. Vamos ver. Isso. Não põe a mão no Zion. Não põe a mão no Zion. Pega o meu filho. Pega o meu filho, agora. Pega o meu filho! Pega o meu filho! Não põe a mão no meu filho. Vai estar todo mundo no B.O., já tô falando. Júnior, vamos lá. Esclareça o que aconteceu de fato nesse dia. Esse vídeo é muito claro. A guarda do Zion é comigo. Eu fui buscar ele na escola. E ela estava na escola no dia. Tá. Eu entrei, peguei o Zion e quando eu estava saindo... Cara, esse vídeo completo é maravilhoso. Eu pedi já para a diretora da escola, que é minha testemunha no processo. Eu pedi o vídeo completo para ela, ela falou que vai puxar no arquivo e vai me mandar. Eu vou fazer questão de mandar para vocês. Mas ela foi fazer o quê nesse dia? Ela foi lá porque a coordenadora avisou que eu estava retirando o Zion da escola mais cedo. E ela foi lá meio que para entrar numa briga. Por quê? Olha como ela foi premeditada. Ela me agrediu lá dentro, veio me agredindo até o portão, para ver que minha camisa está toda rasgada. E eu não tenho 1, 2 testemunhas, eu tenho 9 testemunhas desse dia, que são o pessoal que trabalha na portaria da escola, as diretoras, a coordenadora. Nesse momento aí, sabe quem está filmando? É um funcionário dela, um tal de Vini.
Ao invés dele ajudar, olha o meu filho ali no fundo, ali, ó, no colo da minha esposa. Olha a situação que ele tá passando ali, ó. A mãe do Zion tentando me agredir, e o funcionário dela, ao invés de pegar o menino, ou separar, ou chamar alguém para ajudar, ele pegou o celular para filmar. Eles vivem de mídia. E olha aí, ó, vê se eles soltaram isso no dia. Isso daí já faz mais ou menos uns 6 meses. E não soltaram, eles esperam acontecer as coisas para vir com essas coisas, entendeu? Tem uma assessoria por trás que sabe jogar esse jogo. Pode ver, ela não bota a cara para falar nada. Fica mandando assessora, advogada. É deplorável, viu? Eu só tenho que me arrepender da minha escolha que eu fiz de manhã. Eu não me arrependo do Zion porque é a maior bênção da minha vida. Mas é deplorável ver o que eu estou passando em rede nacional e ter que ficar me explicando. E me explicando não, né? Dando meu depoimento de uma coisa tão clara de ver. Eu sei que a doutora Bruna quer falar, que eu sei que ela tem muito para falar, mas antes, Jane, acho importante... Eu tenho uma pergunta também para o Júnior. Tá, a gente já te chama também, Mo. Lê só a nota da assessoria dela, da advogada. A defesa da senhora Rayane Figliuzzi esclarece que, atualmente, a guarda do menor Zion é compartilhada entre os genitores, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Essa modalidade de guarda foi estabelecida em comum acordo entre as partes e segue vigente, sendo a forma legalmente exercida até o presente momento. Esclarecemos ainda que todas as demais informações relacionadas ao processo tramitam sob o segredo de justiça, razão pela qual não é possível adentrar em maiores detalhes. No tocante à pensão alimentícia, também há um acordo formalizado entre as partes. Ambos acordados em 27 de novembro de 2024 e permanecem em pleno vigor. Ressaltamos que até as 2h30 do dia 30 de julho, hoje, não houve qualquer manifestação por parte do genitor quanto ao não cumprimento das obrigações estipuladas nesse acordo, o qual se encontra vigente e com força judicial. Por fim, reafirmamos o compromisso de Rayane com o cumprimento integral das determinações legais, sempre prezando pelo bem-estar e desenvolvimento saudável do seu filho. O processo está em segredo de justiça, né? Eu até estranhei quando... Muito obrigada, Juninho, quando você topou falar, porque está em segredo de justiça, depois a doutora Bruna pode falar. Se você poderia estar se manifestando da forma que você está neste momento. O que pode ou não ser dito nessas horas, doutora? Desculpa. Imagina, tinha sido uma pergunta, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Você pode repetir a pergunta que o áudio ficou baixo, perdão? A gente está questionando que como está tudo em segredo de justiça, segundo a assessoria da Rayane, ela não se manifesta por conta disso. Já o Júnior está aqui falando abertamente sobre o caso. O que pode ou não ser dito nesse caso? Ele pode sofrer alguma consequência por estar falando com a gente aqui hoje? Ou tem limites do que pode ser dito? Ao meu ver, tudo vai depender da análise do juiz, se ele está expondo alguma... E perdemos... O áudio ficou ruim. Perdemos o áudio da doutora. De um fato que não tem nada a ver com o que está de segredo de justiça, que é a guarda. Que é outro, porém, né? Eu acho que... Eu não consigo ver que ele está falando mais coisas do processo, por exemplo. Eu não vejo. Mas pode ser que o juiz entenda que... Tudo depende da interpretação do juiz. Pode ser que o juiz entenda e advirta ele, faça uma advertência falando para que ele não fale mais sobre o assunto e que respeite isso. Fala, Júnior, eu te interrompi, pode falar. Nós tivemos 2 audiências. A primeira foi quando o Zion tinha 11 meses, que foi quando ela pediu 6 salários mínimos, 5 ou 6, não lembro, que dava um valor altíssimo, mensal. E o juiz, obviamente, entendeu que eu não tinha condições de pagar esse valor e estipulou um valor para ela. Ela falou que com esse valor ela não conseguiria ser mãe. E desde então, ele já veio morar comigo. Essa foi a primeira. Então o juiz já entendeu que o que ela pediu não fazia sentido algum. Beleza. Segunda, ele deu a guarda para mim, a moradia fixada. Que, inclusive, essa parte da moradia fixada, eu vou mandar aí pelo WhatsApp para vocês agora, que é muito bom para vocês expor, porque o pessoal... guarda de quem? Guarda de quem? É só ler o papel e vai ver a assinatura do juiz e acabou. Muito mais fácil. E a segunda audiência eu ganhei... A audiência não, né? A advogada peticionou e eu ganhei
a moradia fixada. E a terceira, exoneração de pensão. Porque o juiz entendeu que eu paguei 2 anos de pensão, mesmo o Zion morando comigo, que não fazia sentido eu estar pagando pensão para a mãe, sendo que eu que custio a vida do Zion toda por ele morar comigo. Então, de 3 coisas, as 3 eu ganhei. Alguma coisa está errada nisso, não tá? Mas o acordo tem, né? O acordo você falou que assinou porque você mudou para São Paulo, ela continuou no Rio, então até abril a guarda de fato é dela, não é isso? Mas nós estamos em julho. Julho, até abril era. Já acabou. Isso aí. Eu paguei de novembro a abril, eu paguei mês a mês. Novembro, julho. Essa parte eu não sei nem se eu podia estar falando, mas eu paguei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu falei para ela, eu tenho que fazer o Pix na sua conta. Ela, não precisa porque o Zion vai para sua casa e vai ficar o mês todo. Ele ficou o mês de abril inteiro na minha casa e ela não aceitou o Pix. Talvez ela pode estar falando, não pagou a pensão, pode ser que ela esteja usando esse último mês. Mas eu vou até conversar com a minha advogada, se ela estiver tentando usar esse último mês, eu faço o Pix na conta dela para não ter dor de cabeça. Se essa guarda tivesse compartilhado, a Janaína até expôs que nessas férias agora de julho, você me corrija, Juninho, se não for isso, que a criança, um mês de férias, ela ficou 4 dias só com a criança e nem ficou com ela. Isso a advogada disse que ficou com a mãe dela, a doutora Márcia falou para mim agora, que ficou com a mãe dela e que a mãe deixou com a babá. E aí a advogada disse que sem o consentimento da Rayane. Mas aí é o lado da Rayane e ela pode falar sobre isso. Claro, né? mas o que eu digo assim, ela não ficou. Se fosse compartilhada de fato, ela poderia pleitear para ficar mais tempo com o filho? Não, rapidinho, só vou corrigir. Eu não falei compartilhada. Guarda de fato é que eles chegaram no acordo de que o menino ia morar durante não sei quanto tempo, até abril, com a mãe, porque ele se mudou para São Paulo e a criança teria que continuar no Rio de Janeiro. Isso ele assinou, e isso, então, foram 6 meses até abril. Não está errado. Não, isso não está errado. Não estou falando que a guarda é compartilhada. A guarda, de fato, é ele ficar com a criança. Então, disso ele não pode reclamar porque ele assinou. Sim, e agora está... Não, mas o que foi assinado e foi combinado foi cumprido. Foi cumprido, exato. Ele ficou comigo, ela ficou com ele em novembro, eu em dezembro o mês todo. Em janeiro ela ficou com ele, fevereiro o mês todo comigo. Março com ela, eu só não sei se eu inverti os meses, mas foi um mês com cada. E foi tudo certinho, não tivemos problema, não tivemos briga, assinamos um acordo, tem que ser cumprido o acordo e é assim que vai ser. A partir de abril, que acabou o acordo, se vocês quiserem eu posso te mandar esse acordo também. Tudo bem. Eu tenho aqui salvo. Acabou abril, a guarda dele volta a ser totalmente minha. E aí eu conversei com a advogada, eu falei, então eu posso pegar ele para trazer para São Paulo? Ela falou, ainda não, porque o juiz está para marcar a audiência de vocês e só depois da audiência. Eu falei, então beleza. Então o acordo acabou, mas como a gente estava com um bom relacionamento de ficar um mês lá, um mês aqui, como se fosse uma guarda compartilhada, os dois se dando bem, estava certinho. Ele lá, um mês aqui, porque na escola dele, na idade dele, não tem esse negócio de perder matéria, sabe? É mais... com 3 anos é mais, como que eu posso falar? Só para cuidar mesmo. Isso, lúdico. E então às vezes ele perdia de ir na escola para ficar comigo e estava tudo certo, tudo como a gente tinha combinado. Mas a partir do momento que acabou o acordo, a guarda fixada dele continua sendo minha, assinada pelo juiz, entendeu? Certo. Não tem que esperar a audiência, né? Tem que esperar a audiência ainda também, né? Tem que esperar a audiência. Isso. Olha só. Aí só para finalizar, esse mês aqui foi o de férias dele. E ele ficou comigo do dia 1º até dia 20. Aí dia 20 ela falou que a mãe dela queria ficar uma semana com ele. Falei, tudo bem. Eu fui, e só para vocês entenderem, quando eu pego ele, eu vou até o Rio, busco ele, volto, e na hora de levar eu vou até o Rio e volto de novo. Eu que fico com toda a despesa de viagem, toda a logística é comigo. Ela nunca, muitas vezes ela não sai nem da casa dela para ir até o local combinado de entregar. E eu não reclamo de nada disso. Quando eu entreguei para a mãe dela, na verdade eu não entreguei para a mãe dela, eu entreguei para a babá e a babá disse que ia entregar para a mãe dela. Tudo bem. Quando isso saiu na notícia, a babá que ficou com o Zion todos esses dias me manda mensagem. É uma criança de 15 anos que cuidou do meu filho 4 dias.
Ou seja, ela não ficou, ela não estava presente nesses 4 dias? Ficou com a mãe dela. Não, a mãe dela e ela, conivente com certeza, porque a menina me mandou as mensagens, elas combinando valores e tudo, tinha 15 anos. Então eles deram o meu filho de 4 anos para uma criança cuidar durante 4 dias, sendo que ele poderia estar comigo. Então, essas indignações que não entram na minha cabeça ao ponto de eu chegar a ter que vir em rede nacional falar, entendeu? De fato é que, como a gente está vendo, o Júnior não gostou, tem todos os seus motivos para isso. Por outro lado, a gente viu que Rayane também postou uma foto da sua atual esposa, namorada, não sei se é esposa ou namorada, com o Zion beijando a criança também, né? A gente está colocando aqui na tela essa foto. Não é essa foto. É, sim. Dá pra ler? Dá, eu vou ler aqui o que ela escreveu. Ela disse assim, ó, no vídeo anterior, meu filho é claramente induzido a chamar a atual companheira do pai dele de mãe e segue as fotos dela beijando uma criança menor de idade na boca que nem filho dela é. O que você tem a dizer sobre isso, Júnior? Vamos lá. Depois eu quero ver a doutora Bruna, que a doutora Bruna fez uma cara... A cara dela não foi boa. Não, realmente, por partes, vamos por partes. Ela é minha esposa, ela me conheceu quando o Zion já estava comigo há 1 mês, mais ou menos. E realmente ela abraçou a causa total, porque foi bem na época que a Rayane abandonou ele. E como a gente estava junto nessa época, o Zion morando comigo, ela fez o papel de mãe, vamos dizer. E durante 2 anos, ela foi a figura na vida do Zion. Ela que estava na festa do Dia das Mães da escola, do Zion, quando estava todas as mães lá aplaudindo, quem estava era a minha esposa, porque a Rayane morava a 400 metros da festinha e não compareceu porque chegou alcoolizado em casa. E eu tenho provas do porteiro. O porteiro do prédio é minha testemunha também. E não compareceu a nada do Zion. Ela não pegava o Zion, ela desapareceu. O Zion teve uma época que ele soltava uns mamãe para ela. Por quê? Uma criança na cidade está aprendendo a falar e a gente repreendeu. Tanto é que até hoje você pode ver todos os vídeos postados, ele chama ela de Uísa, que o nome dela é Luísa, ele chama ela de Uísa, não chama de mamãe nem nada. Não que a gente repreendeu, a gente ensinou ele que ela não é a mãe dele, que a mãe dele é a Rayane e que a Luísa é a madrasta. A Luísa tem um amor e carinho pelo Zion absurdo. Só vocês verem pelas fotos que em todos os eventos que a gente tá, que era para ser casais, a gente leva o Zion com a gente, porque a Luísa tratava ele como filho. Da mesma forma que eu imagino que o Belo trate o Zion, porque todo mundo me fala que o Belo trata muito bem o Zion. Eu agradeço muito. E ela deveria agradecer muito a Luísa também, porque a Luísa fez o papel dela por 2 anos muito bem feito. A gente tem testemunhas tem mais 2 testemunhas do processo que são professoras da escola, do Zion com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. A Luísa que levava e buscava na escola, a Luísa que ia em todas as festas, a Luísa que fazia tudo. Então, não tinha como ele ter outra figura, diferente do que aconteceu agora. Ele morando comigo, chamar outra pessoa de pai, ele vai estranhar. Mas com a Luísa, ele só via a Luísa, ele não via a mãe dele. Então, é até triste falar, porque a cabeça da criança fica completamente perdida. Eu sofri muito com isso por muitos anos, pensando no psicológico do meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos, vocês devem ter visto o depoimento da mãe dele aí. A mãe do meu filho de 12 anos, nada para falar de mim, temos um ótimo relacionamento. Meu filho super saudável mentalmente, porque a gente tem um bom relacionamento e eu acredito que pai separado tem que ter um bom relacionamento para o filho crescer bem. Infelizmente eu não consegui ter isso com a mãe dele, com a mãe do Zion. Mas eu faço o que eu posso e o que eu não posso para que a cabeça dele fique sempre tranquila. No mesmo dia que essa bomba estourou, a Bonita me solta lá que vai ser madrinha de carnaval. Eu falei, não é possível. Aí eu fui e peguei só um printzinho do que aconteceu no carnaval desse ano. Meu filho caiu na casa dela, abriu o rosto de 3 pontos na cara. A mãe dela me mandou um áudio desesperada. Que ela deu tempo dela pagar antes de eu salvar, mas eu printei algumas coisas. A Rayane não quer levar ele no hospital. Eu falei, por quê? Porque ela tem que ir pra Sapucaí atrás de Belo. Aí eu falei, não é possível. A mãe dela foi de Uber pro hospital com meu filho ensanguentado. Eu tenho foto e vídeo, prova e tudo, tá? E a Bonita lá na Sapucaí dançando, rebolando, e meu filho lá no hospital
com 8 enfermeiras segurando ele para poder dar ponto no rosto de uma criança de 3 anos. Ó, só de contar isso, já começo a me tremer de lembrar esse dia. A pessoa quer ser musa de escola de samba, abandonando um filho no hospital. Vocês que são mãe, o filho de vocês abre o rosto, vocês desmarcam qualquer compromisso para acompanhar ele no hospital, não desmarca? Com certeza. Você colocou isso nos autos? Deve estar nos autos, né? Na época. Claro. Porque em fevereiro que ela. Não, isso é recente. Isso é recente. Foi nesse carnaval. Em fevereiro ela estava com a guarda. Março, né? Março. Foi em março, Zion. Aí em abril você pegou ele. Isso. Eu peguei ele já estava com a marquinha aqui. Ele que me contou, papai, 9 médicos me segurou, papai. Por que você não estava lá? Entendi. Então você pegou, tá. Vamos para a redação do Portal Léo Dias, que o Edu quer fazer uma pergunta. Se eu estiver me estendendo muito, vocês me cortam, viu, gente? Porque esse assunto me... Fica tranquilo. Vamos lá, Edu. Júnior, tem uma pergunta aqui. Você falou que até abril desse ano a guarda estava com ela, teve já um modelo de mês. Agora, qual você acha que pode ser o modelo ideal? O Zion ficar na sua casa, talvez uma guarda compartilhada agora que ela está numa condição um pouco melhor? O que você pensa? Vamos lá. Até domingo, eu achava que a guarda compartilhada era a principal, que tem convívio com a mãe, que sempre foi o que eu quis. Nunca quis meu filho longe dela, tanto é que na época que ela abandonou, eu que levava ele na casa dela. Vocês devem ter visto os prints, tudo. Eu que fazia questão de levar e de buscar, porque ela não fazia nem questão de... eu imagino que vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu morava no Recreio e ela na Barra. A distância é muito curta, dava 10 minutos da minha casa para dela, e ela não fazia questão nem de ir lá. Então, eu fazia questão do meu filho estar com ele. E depois de toda essa repercussão, com as provas que eu tenho hoje, com as testemunhas que apareceram, sabendo que meu filho foi largado uma criança de 15 anos, as coisas que as pessoas que trabalhavam lá, as babás, as cozinheiras, me contaram, e eu printei tudo, as pessoas falaram que se quiser grava vídeo. Eu não quero mais guarda compartilhada, eu quero a guarda total do meu filho. Meu filho não merece estar numa casa onde o maior amor que ele ganha é de um padrasto. Não faz sentido. O maior amor que ele ganha é de uma babá, sendo que na minha casa ele é tratado igual um príncipe pelo próprio pai, pela madrasta, pela minha mãe, pelo meu pai. Ele tem uma família gigante aqui que é enlouquecida nele. Meu filho vai ser criado por babá. Detalhe importante, hein? O meu filho não depende de 1 centavo de Belo e Raeli para sobreviver. Nunca dependeu, nunca. E nunca vai depender também. Eu sou muito homem para sustentar os meus filhos e não preciso de Belo e nem de Raeli para nada. Se eles falarem hoje que 0 centavos, eu faço questão de eu pagar uma pensão para eles ficarem na deles e deixar a gente viver a nossa vida. Júnior, uma pergunta aqui para finalizar. A gente tá falando da relação com a Rayane, etc. Mas e o Belo? Você tem raiva, tem ciúme, tem algum ressentimento dele? Antes de te responder, só queria bater palma para a advogada que falou aí, porque parabéns, viu, doutora? Não tenho nada para falar do Belo. Só tenho que agradecer, porque ele trata meu filho super bem, meu filho não tem queixa dele. Todo mundo falou que lá as babás que trabalharam lá, o pessoal que trabalha lá, que tem contato comigo, fala que ele trata o Zion melhor do que a Rayane. Então não tem como eu falar alguma coisa ao contrário do Belo. Só agradecer, não tenho nenhum problema com ele. Imagino que ele não seja conivente com esse negócio de pai. Imagino, na verdade tenho certeza porque ele é pai. Pelo que eu sei, ele é até avô. Ele é avô. E quem é pai, nenhum pai presente é conivente com uma situação dessa. Ela forçou uma situação totalmente forçada. Deu para ver pela repercussão que deu, que foi totalmente forçada. Ela forçou a barra para nem sei o que ela quis com isso. Eu acho que o que a doutora falou é mais provável do que qualquer coisa. Bom, deixa eu te agradecer, Juninho, eu sei que você precisa sair. Muito obrigada aqui por participar aqui no programa com a gente hoje. Estamos de portas abertas, assim como também, mais uma vez, vamos deixar bem claro, as portas aqui estão sempre abertas também para a Rayane, para a defesa dela, né? Super obrigada. Eu não te conheço pessoalmente, não conheço a Rayane pessoalmente, mas te achei um cara muito sensato. Achei você muito lúcido. Obrigada. Obrigado, gente. Não queria estar aparecendo aqui no programa numa situação dessa.
É constrangedor para mim ter que expor meu filho dessa forma, me expor dessa forma, mas infelizmente foi a única forma que deu certo de eu conseguir as coisas que eu estava esperando nesse processo, né, nessa história de Zion. E muito obrigado pelo espaço que vocês deram. Aqui consegui falar bastante, mais do que nos vídeos, porque os vídeos ficam mais cortadinhos, mas as perguntas que vocês fizeram, eu acho que o que a maioria gostaria de saber. E se futuramente vocês precisarem de mais informação, pode contar comigo, porque foi o que eu falei para vocês. Eu falo as coisas aqui, eu não falo pro vento. Tudo que eu estou falando eu provo com provas, com decisões, com tudo.